Vamos refletir na palavra do Senhor hoje. A nossa leitura vai nos levar a entender um pouquinho sobre o que Jesus quer nos falar sobre cegueira. Lá em João capítulo 9, versículos de 1 a 11, a nossa leitura de hoje. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Que história linda, né? Essa história desse cego. E o mais importante nós podemos captar nesse texto é o versículo 4, que Jesus diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. E não pode trabalhar porque não está vendo. E a cegueira que está envolvendo o mundo hoje, pessoal, é a cegueira espiritual, que nós muitas vezes ficamos envolvidos com o mundo e esquecemos da nossa visão espiritual. Perdemos tanto em investir no mundo e esquecemos da nossa vida espiritual. E Jesus está nos alertando para, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. O seu trabalho produz que tipo de fruto? Que tipo de recurso? Que tipo de lavoura você está colhendo, você está plantando? Qual o trabalho que você está envolvido nessa obra? Enquanto esteve na terra, Jesus encontrou muitas pessoas que sofriam, seja com o preconceito, publicanos, prostitutas, gentios, ou devido a problema de saúde como lepra, cegueira ou paralisia. No texto de hoje lemos sobre um homem que nunca tinha enxergado na vida. Para um cego naquela época, sem o sistema de leitura em braille, cão-guia ou qualquer facilidade para sua locomoção, não havia muita opção a não ser mendigar e depender da caridade alheia para ter um pouco de dignidade. No entanto, foi a cegueira que levou aquele homem a encontrar Jesus e a ser curado por ele. Não apenas passou a ver, toda a sua vida foi transformada. O que se costumaram a vê-lo, os que se viam ele sempre pedindo esmola, nem podiam reconhecê-lo. Além da mudança externa e visível, o ex-cego sabia que a sua mente tinha sido transformada também. Ele conhecera um homem diferente, que o amou apesar da sua deficiência e fez o que pôde para mudar a sua situação social e espiritual. Deixou de ser mendigo, passou a crer em Cristo e adorou-o como Filho de Deus. Como aquele homem, somos cegos espiritualmente, até que Jesus abra nossos olhos e passamos a ver o amor de Deus por nós. Somente quando o conhecemos, somos capazes de enxergar um novo caminho e de ter um novo relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Quando escolhemos a nova vida em Cristo, aprendemos a adorar somente a Deus, a perdoar, amar os outros e a colocar em prática o que a Bíblia ensina. Podemos então ver Deus como Ele é e também a nós mesmos como realmente somos, totalmente dependentes dele. Passamos a desejar que todos os outros cegos possam ver como nós
ensinando que Cristo veio ao mundo para aqueles que não veem, para que eles vejam. João 9:39 fala que, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Veja bem qual é importante conhecer Jesus de verdade. Tem muitas pessoas que estão cegas nesse mundo porque sua visão está limitada simplesmente a esse mundo condenado. Mas Jesus quer nos libertar, Ele quer nos mostrar uma nova visão. Quando encontramos Jesus e decidimos ser seus discípulos, Ele cura nossa deficiência espiritual e transforma nossa vida. Você quer deixar de ser cego hoje? Busque Jesus, Ele abrirá os seus olhos e dará uma nova vida. Para muitas pessoas hoje acham que não são cegos, porque veem, mas é uma tolice muito grande olhar e tocar e acreditar que é o suficiente para nós aquilo que vemos e tocamos. Nós devemos entender que a nossa vida vai muito mais além do que isso. E aquele cego de nascença teve a oportunidade de conhecer não só a vida material que ele pudesse ver e tocar, mas também pudesse ver a vida espiritual que Cristo lhe ofereceu quando Jesus se revelou a ele. Naquele momento foi muito importante para aquele cego. Quantas pessoas estão cegas por aí? Veja lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, muitas pessoas estão perdendo o seu tempo com o mundo, sendo envolvidas pelo pecado, e o diabo está iludibriando essas pessoas, estão cegando elas para não ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E as pessoas se contentam simplesmente com o ver e tocar. E Jesus está oferecendo muito mais do que isso. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais para você ver a sua glória. Garanto que ao abrir os seus olhos espirituais, nada nesse mundo tirará você da presença de Deus. Muitos estão buscando somente a cura para o seu corpo, esse corpo mortal. Por isso, vivem escravos dos seus desejos e paixões. Trabalham dia e noite em prol de algo que já está perdido. Mas Jesus não só quer curar teu corpo material, mas principalmente a tua vida espiritual. Lembre-se disso. Se tiver que sacrificar o teu corpo material para salvar a tua vida espiritual, pode ter certeza que Deus permitirá. Em Mateus capítulo 16, versículo 24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. No versículo 26 ele diz: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Jesus conhecia aquele cego, sabia da sua necessidade, da cura da sua visão e da sua cura espiritual. Pois no final do texto ele abriu mão do bem-estar no meio das autoridades, da sinagoga, dos aplausos, dos reconhecimentos, na sua época, para adorar Jesus. Veja o texto final de João 9:34 ao versículo 38, que diz: diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Isso, aqueles mestres da lei, aquelas autoridades, porque queriam incriminar Jesus. Mas aquele cego defendeu Jesus como santo, um homem de Deus. E aqueles homens procuraram, de certa forma, incriminar Jesus e desqualificar o Senhor. Mas veja o que o cego responde. Quando eles falam: você nasceu cheio de pecado, como tem autoridade de nos ensinar? E naquele momento expulsaram o cego da sinagoga. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Veja bem,
Nós hoje estamos valorizando tantas coisas da nossa vida, e aqui está um homem que abriu mão logo que descobriu a visão, que nunca tinha visto nada, que Jesus restaurou. Ele soube valorizar aquilo que era mais importante. Abriu mão daquela sociedade, daquele bem-estar, da sinagoga, daquelas pessoas, pois reconheceu a autoridade de Cristo e adorou a Ele. Quantos hoje, que desde que nasceram, veem, enxergam, tocam e conhecem, mas continuam vivendo no pecado, continuam adorando coisas erradas, estão sendo desqualificados por Deus devido às suas más escolhas. Aprenda com esse cego que, ao reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e tem autoridade de restaurar a sua visão, também tem autoridade para lhe dar a vida eterna. Você crê nessas coisas? Você crê nessas palavras? Pois que seja a sua vida dessa forma, que você venha andar com o Senhor e peça para que Ele abra os seus olhos espirituais para que você veja além dessa vida material em que tanto o diabo tenta enganar as pessoas. No final da nossa leitura, na nossa reflexão, vamos fazer uma pergunta que é muito importante. Onde a tua visão está fixada? Onde você tem valorizado a tua vida? Onde você tem colocado a tua esperança? Aonde você está olhando? Para que lado você está olhando? Que direção você está olhando? Para a tua vida espiritual? Para a volta de Cristo? Para estar com Ele na eternidade? Pois valorize isso. Porque Ele mesmo diz que enquanto é dia temos que trabalhar. Vamos trabalhar para que outras pessoas possam conhecer Jesus como nós conhecemos. Nosso Senhor, o nosso Salvador, que deu sua vida para que nós pudéssemos ter vida em Deus, vida eterna. Ele sabe teu jeito de ser, Ele sabe como vai você, Ele sabe teu jeito de olhar e tudo que você quer, pois com Ele vale a pena viver, pois com Ele você tem poder, te conhece bem demais desde o começo. Enquanto é dia, a esperança estará contigo enquanto viver, e para sempre será seu guia, seu braço forte, força e poder. Ele sabe todos os sonhos, também sabe a dor e o prazer. Ele sabe cada desejo que bate em seu coração, pois só Ele pode te renovar, pois só Ele pode curar. E então será você quem vai conhecê-lo. Enquanto é dia, a esperança estará contigo enquanto viver, para sempre será seu guia, seu braço forte, força e poder. A esperança estará contigo enquanto viver, e para sempre será seu guia, seu braço forte, força e poder. Até dia, a esperança estará contigo enquanto viver, e para sempre será seu guia, seu braço forte, força e poder. Esse é o som do Rebanhão.
Enquanto é Dia, lá dos anos 90, de volta aqui na programação. Sei